O sol brilhava alto no céu azul, e seus raios atravessavam a janela de nosso protagonista, que ainda dormia tranquilamente em sua cama, sem saber do dia que estava chegando. O aguardava. Uma doce voz feminina chamou persistentemente alguém que parecia relutante em acordar ou sair da cama. Essa voz também indicava que hoje era o primeiro dia de aula do ano e que era hora de começar a rotina. O menino, que também será nosso protagonista nesta história, ainda estava dormindo em sua cama, não mostrando sinais de que pretendia se levantar. A mulher que acabará de chamá-lo era sua mãe. Como toda boa mãe faz quando seus filhos não querem se levantar para ir à escola, ela decidiu acordá-los de uma forma carinhosa e não convencional. Magia elemental, bomba de água foram as palavras escolhidas por essa mãe para atingir seu objetivo. De repente, como se ele fosse um Blastoise, um poderoso jato de água atingiu a cabeça do garoto, e ele imediatamente se sentou, exclamando que estava acordado. Momentos depois, podemos ver o protagonista sentado à mesa da cozinha, esperando pelo café da manhã. Sua mãe o fornece quase que instantaneamente e diz a ele para comer e não se atrasar para a escola. O menino acena com a cabeça e também nos informa que a paciência de sua mãe dura apenas 3 segundos, conforme demonstrado pelo hematoma em sua cabeça. Quando o café da manhã termina, ele informa a mãe que está saindo de casa e indo para a escola. O nome do garoto é Zangon Wei. Ele é de baixa estatura, tem cabelos pretos e olhos amarelos brilhantes. Ele vive no continente Tianwu, com Libo, o outro continente de seu mundo, localizado a oeste. O protagonista também explica que Tianwu é dividida em 3 cidades diferentes. O reino de Dalu, que é o maior em termos de território, ocupando 70% do continente. Ela é a mais rica e mais forte em termos de recursos. Felizmente para as outras cidades e seus habitantes, elas têm um rei que não está interessado em dominar o restante dos territórios, apesar de ter uma vantagem em quase todos os aspectos. Por esse motivo, o reino de Dalu é reconhecido como a nação pacífica. Por outro lado, a Shilda. Esse país defendia principalmente os direitos e a honra dos cavaleiros. Seus cavaleiros eram, sem dúvida, os mais poderosos em comparação com os de outros países. Por último, mas não menos importante, havia o reino de onde veio nosso protagonista, o reino de Ashia, orgulhosamente reconhecido como o reino da magia. Todos os cidadãos daqui recebiam educação em magia elementar, que tinha 3 divisões: elementar, intermediário e avançado. Os 3 reinos mencionados anteriormente pertenciam à raça humana, e esse trio de terras estavam unidos por uma causa comum: seus inimigos. Um desses inimigos eram os demônios, mais conhecidos como a raça dos demônios, que eram muito semelhantes. Os olhos eram de uma cor púrpura intensa. Essa raça possuía a capacidade de dominar a magia negra e tinha uma propensão à violência, sempre com intenções maliciosas. Por outro lado, havia o clã das feras, que não nasceram com o dom do aprendizado. A maioria dos habitantes da região não tinha magia, mas possuía uma força física brutal. Eles também tinham um exército real distinto e alta tolerância à magia. A história gira em torno do fato de que essas 3 facções podem entrar em conflito a qualquer momento. Como resultado, um dia, a raça humana decidiu construir um muro para se proteger dos ataques de seus inimigos. Assim, eles construíram a Fortaleza Telum, a maior e mais resistente estrutura de seu tipo. Essa fortaleza custou a vida de muitos humanos, mas, graças a ela, a paz chegou ao continente. Os demônios e as feras não podiam mais entrar no território humano porque a fortaleza tinha uma barreira mágica que os impedia. A paz durou 200 anos. Terminando o relato de nosso protagonista, somos transportados para a Academia Senki de Magia Elemental. Uma professora da academia está diante dos alunos com um papel na mão. Ela pede a todos os alunos que escrevam nesse papel o tipo de magia elementar que cada um possui. Escolheria aprender. Todos obedecem, e a professora começa a ler os papéis. Ela para Envei, que escolheu magia de luz para aprender. O professor começa a explicar ao jovem que o que ele acabou de escolher é usado principalmente por monges e curandeiros. Em seguida, ela lhe dá uma excelente explicação a ser considerada, afirmando que a magia da luz se tornou obsoleta e um tanto inútil nos últimos anos. Isso se deve ao fato de que, há 200 anos, durante a guerra entre o Oriente e o Ocidente, 1/3 da raça humana era de magos brancos. Elas eram essenciais porque os demônios eram magos de magia negra. Portanto, a magia da luz era responsável por neutralizar os ataques do inimigo. Depois que a guerra terminou e a fortaleza foi construída, proporcionando a segurança necessária para a raça humana, a maioria dos alunos optou por outros tipos de elementos desde o elemento luz. Podemos dizer que não estava tão na moda nem era tão útil nessa época. Vei leva um tempo para pensar, mas a decisão foi tomada. O protagonista preferiu a paz a qualquer outro elemento que pudesse gerar o oposto. Portanto, ele reafirma sua decisão. A professora o adverte de que ele não poderá mudar de ideia mais tarde,
Em seguida, acena com a cabeça em resposta ao seu pedido. Depois de terminar o dia escolar, Wei volta para casa ansioso para contar aos pais sobre a escolha que fez. Ele está curioso para saber como eles reagirão ao anúncio. Seus pais estão esperando por ele atrás da porta da frente, ansiosos para saber sua escolha. Por um lado, seu pai, com grandes esperanças, pergunta se ele escolheu o elemento vento como havia feito no passado. Mas, por outro lado, sua mãe, com as mesmas esperanças de seu pai, gostaria que seu filho dissesse que escolheu a água. Wei permanece em silêncio, esperando não decepcionar nenhum deles quando revelar sua decisão. É hora de dizer. O protagonista diz a eles que escolheu a magia da luz como seu elemento principal e o espaço magia como seu segundo plano. Seus pais ficam surpresos e seus olhos se arregalam ao perguntarem por que ele fez essa escolha. A explicação carinhosa e sincera do garoto convence seus pais. Wei explica que ele não queria escolher um de seus elementos e fazer com que o outro se sentisse triste, mas ele também não queria escolher o elemento fogo ou terra, pois isso poderia criar uma reação elementar, discórdia em seu lar. Isso também está relacionado ao que ele disse ao seu professor e ao elemento escolhido, a luz, e sua escolha foi realmente motivada por sua afinidade com a paz. Sua mãe e seu pai o abraçaram, dizendo que foi uma escolha muito atenciosa. Eles ficam profundamente comovidos com isso. No dia seguinte, na Academia de Magia Elemental, cada aluno verifica a distribuição da turma para cada elemento. O protagonista não encontra nenhuma classe disponível para ele, então ele se pergunta se, ao escolher o elemento luz e nenhum outro aluno o escolheu, talvez a escola o tenha deixado à própria sorte e não tenha oferecido aulas só para ele. Enquanto seus pensamentos estavam trabalhando contra ele, sua professora aparece na frente dele e pede que ele a siga. Eles caminham e descobrem que, devido ao fato de haver muito poucos alunos e professores especializados no elemento luz em toda a academia, eles decidiram designar um professor especializado para ele, e o professor Xiu seria o responsável. Depois de caminhar um pouco, eles chegaram à sala de aula do professor Xiu. O professor indica que o jovem está pronto para começar, e o professor faz um gesto para que ele entre. Wei fica paralisado quando vê o poder de Xiu, um homem alto e esguio com uma séria rosto. Ele tem longos cabelos brancos que lhe dão um ar de sabedoria e importância. De pé, firme, com as mãos atrás da cintura, ele faz com que todos os livros ao seu redor flutuam no ar, abrem-se onde ele precisa e depois retornam aos seus lugares originais. Xiu se aproxima lentamente do nosso protagonista. Quando está perto o suficiente, ele o observa friamente e pergunta se seu nome é Zangon Wei. Obviamente, o jovem responde que sim. O professor, então, estende o braço e abre a palma da mão, dizendo-lhe para deixá-lo testar seu potencial. Com grande força, a mão direita de Xiu agarra o ombro de Wei. Sem esforço, o aluno é lançado para trás, aterrissando sentado no chão. Enquanto o protagonista pensa consigo mesmo que esse professor possui uma aura extremamente poderosa, Xiu lhe diz que, para aprender com ele, ele terá que se esforçar 10 vezes mais esforço do que o restante dos alunos da academia. Caso contrário, ele só passará por um momento difícil após o outro. Depois de demonstrar seu poder e caráter, Xiu ordena que o garoto e o professor deixem o local. No dia seguinte, Wei precisa chegar cedo para a aula. Naquela noite, Wei volta para casa, visivelmente preocupado com seu futuro na academia. Seus dias calmos chegaram ao fim, e ele se sente triste com isso. No dia seguinte, o garoto sai de casa a caminho da escola, mas algo não está certo e ele sabe o que é. Ao chegar à academia e caminhar por seus corredores em direção ao escritório de Xiu, ele hesita se deve entrar ou não. Aparentemente, seu novo professor o intimida um pouco, e ele não está totalmente convencido se isso é realmente o que ele quer para si mesmo. Portanto, ele decide dar meia volta e deixar a escola. Mas ele não consegue. Uma voz severa chama seu nome, Zangon Wei. O protagonista se vira lenta e timidamente. Sim, é o que ele esperava. O professor Xiu. Xiu gentilmente lhe diz que ele chegou atrasado para a primeira aula. Wei acena com a cabeça sem se opor e explica honestamente que dormiu demais enquanto faz uma reverência pedindo desculpas. Xiu não dá importância a isso e responde ironicamente que ele ainda deve estar com sono. Então ele ordena que deve ir ao pátio da academia e dar 5 voltas em torno dele para acordar completamente. Wei diz que não quer fazer isso, gaguejando nervosamente, pois 5 voltas ao redor do pátio poderia acabar com sua vida devido à sua condição física precária. Mas, como ele não tem poder de decisão e não quer se opor a essa decisão rigorosa, o protagonista começa a correr conforme as instruções. Mas, pouco a pouco, diminui a intensidade com o qual ele estava fazendo isso. E como a vida é tão coincidente, exatamente nesse momento, seu professor aparece em cena apenas para pegá-lo com preguiça. Xiu lhe diz que não vai tolerar a preguiça dele,
Para incentivá-lo a recuperar o ritmo inicial, ele realiza um feitiço de magia branca que convoca um tigre feroz 10 vezes maior do que seu tamanho normal. Ele avisa Vei que, se ele não quiser ser comido vivo pelo animal, deve começar corrida. Quando Vei termina o treinamento físico, no qual ele literalmente teve que correr para salvar sua vida, ele desaba no chão, exausto e com falta de ar. Shio diz a ele que sua atitude é realmente desprezível e patética. Isso irrita o garoto, que se levanta e, embora seus pensamentos lhe digam para gritar com Shio, chama ele um professor péssimo e mal-humorado que só quer humilhá-lo. Tudo que sai de sua boca é a palavra você. Shio se vira e o encara, perguntando o que ele tem a dizer. O aluno fica assustado com seu superior e acaba lhe dizendo que nunca imaginou ter um professor tão bonito e incrível. Por essa razão, ele estudará muito para aprender tudo sobre ele e deixá-lo orgulhoso. Shio ignora as doces palavras do jovem e o informa que sabe muito bem que ele é um aluno ruim quando se trata de estudar. Por isso, ele também decide incentivá-lo a estudar, entregando-lhe um grande cartão vermelho e solicitando que ele o memorizasse de ponta a ponta para não sentir vergonha de si mesmo. Os olhos do protagonista se arregalam de surpresa com o pedido do professor, já prevendo o sofrimento que ele terá ao estudar aquele manual. Como se as más notícias para ele não fossem suficientes, Shio estabelece o prazo de memorização para o dia seguinte, ou então ele será forçado a correr novamente com seu amigo, o Tigre de Luz. O protagonista se sente desanimado com o que aconteceu e, ao voltar para casa, acha que não sente mais a mesma vontade de ir à escola. Ao chegar em casa, ele passa pela mãe e informa que voltou. Sua mãe acha suspeito o fato de ele ter voltado tão cedo e percebe seu abatimento. Ela pergunta a ele o que aconteceu na aula de hoje. Vei responde que foi um dia difícil e que seu professor lhe deu uma tarefa impossível. Nesse momento, seu pai se aproxima, que também estava prestando atenção à conversa, e promete ajudá-lo em sua tarefa impossível. Ele e o filho se sentam no sofá, e o pai começa a ler o livro para ele, resumindo as partes mais importantes e explicando-as com suas próprias palavras para torná-las mais suportáveis e fáceis de entender. Enquanto isso, sua mãe, observando a família da cozinha, oferece seu apoio a ambos, mas há um incentivo específico para o chefe da família. Se o filho não aprender bem a teoria do livro, ele terá que lidar com o feitiço de bomba d'água dela. No final, uma daquelas mães que não pressionam seus filhos a aprender. Momentos depois, após as explicações dadas por seu pai, o garoto responde que agora entende muito melhor as coisas. No dia seguinte, é hora das aulas de Vei na Senki Elemental Magic Academy. Shio espera por ele como sempre, de pé e com as mãos nos quadris. Ele tem um comportamento sério e um tanto arrogante. A aula começa perguntando ao aluno sobre seus conhecimentos básicos de magia. Nesse caso, a pergunta é sobre de que depende o poder mágico. O protagonista responde que depende do nível do mago. A resposta está correta, mas não há elogios para o aluno. Em vez disso, o professor faz uma segunda pergunta. Como a magia avançada é usada? Vei responde que ela é usada por meio de feitiços. O rosto de Shio escurece, mostrando um pouco de irritação com essa segunda resposta. Comicamente, ele bate na cabeça do aluno, que reclama da dor. A resposta correta é que, para usar magia avançada, é preciso ter uma grande capacidade espiritual, força. Para obter essa força e poder, é preciso meditar diariamente. O aluno ouve atentamente as palavras de seu superior, mas nunca previu que iria ser enviado para meditar pelos próximos 3 meses. Isso pega de surpresa, deixando-o sem palavras. Shio explica que a partir de amanhã e pelos próximos 90 dias, ele não irá à escola, pois precisa fazer uma longa visita à capital. Como primeira etapa de seu treinamento, ele exige que seu aluno vá à escola todos os dias e dedique 8 horas exclusivamente à meditação. Dessa forma, o protagonista fortaleceria seu espírito. Quando Shio retornar da capital, ele testará seu aluno para ver o quanto ele está fortalecido. Poder espiritual e, com base nisso, ele decidirá se o ensinará ou não. O professor se vira e vai embora, mas não sem antes recomendar que Vei visite a biblioteca, onde encontrará vários livros sobre meditação. Existem várias técnicas para aperfeiçoá-la, e ele pode encontrar algumas que lhe agradem mais do que outras. Seguindo a recomendação de seu professor Shio, Vei visita a biblioteca da academia em busca de manuais de meditação. Ele começa a ler livro após livro até encontrar um que realmente o convence. Ele afirma que, para a meditação, não é necessária nenhuma postura específica ou especial. Basta sentir o elemento mágico para reuni-lo. Isso motiva o garoto, que sorri, pensando que pode meditar sentado no chão, em pé ou até mesmo deitado, que é a posição que mais o atrai. Então, ele decide tentar. Vei se deita no chão e, depois de fechar os olhos,
começa a se conectar com os elementos de luz. Ele sente que, no ar, o poder mágico se materializa como fios finos e pequenos raios de luz que se movem para dentro, como se ele os estivesse reunindo, talvez de maneira um tanto infantil, mas atingindo o objetivo de conexão. Ele se dirige a ele e se apresentaram como Zangon Wei, seu nome e sobrenome, e disseram que a partir daquele dia, eles poderiam brincar juntos e ser amigos. Agora, o protagonista sente uma sensação de calor tomando conta dele, e uma fina camada de luz gera uma aura ao seu redor. Wei expressa que começa a se sentir muito confortável e também um pouco sonolento. A noite cai na academia, e nosso jovem protagonista ainda está meditando. De repente, uma voz feminina interrompe o processo. É a mãe dele, que está extremamente preocupada porque o filho nunca tinha demorado para voltar para casa. Wei acorda com um sorriso. Sua mãe o abraça e o parabeniza por seus esforços na academia naquele dia. Ela o pega pela mão e juntos voltam para casa para terminar o dia. Uma vez em seu quarto, Wei está satisfeito com o treinamento e a meditação que fez. Ele decide testar os poderes que obteve naquela tarde porque supõe que deve ser mais forte do que antes. Wei estende o braço e abre a palma da mão, rezando para seu novo amigo, a luz para brilhar na frente dele e iluminar tudo que estiver diante de seus olhos. De repente, uma pequena bola amarela se forma em sua mão. É a magia do elemento luz, que começa a responder a ele. O garoto sorri e se sente extremamente surpreso, não apenas por ter conseguido isso, mas também pela recuperação de seu nível mágico. Wei se deita em sua cama, encerrando o dia e tentando dormir. Ao fechar os olhos, ele reflete sobre a amizade que forjou com o poder do elemento luz. Ele se sente protegido e aquecido quando a invoca, como se fosse o abraço de sua mãe. E assim se passam os 3 meses de nosso protagonista. Ele treina e medita diligentemente para melhorar sua conexão espiritual com o elemento luz e se preparar para o retorno de seu grande professor, Xiu. Finalmente, chega o dia do retorno de Xiu. Xiu entra na sala de aula e encontra seu aluno, Wei, deitado no chão, praticamente dormindo. Quando ouve alguém se aproximando, Wei abre os olhos e reage com surpresa ao aparecimento repentino de uma imagem acima dele, gritando demônio. A imagem acaba sendo a de seu professor, que retornou à academia. Percebendo o grave erro que cometeu, Wei se levanta rapidamente e corre em direção a Xiu, abraçando-o com força e jurando que não o chamava de demônio, mas que estava tendo um pesadelo naquele momento. Ele elogia Xiu, afirmando que nunca poderia chamar um professor tão benevolente e gentil de demônio. Xiu acredita em suas palavras, mas também pede que ele o solte. Wei libera seu superior, mas Xiu o repreende por estar dormindo em sua cama, quando ele havia sido designado para meditar. Xiu decide apressadamente mandar seu aluno embora novamente por desobedecer às suas ordens. Mas, em pouco tempo, Wei pede que ele demonstre que esteve meditando diligentemente em sua ausência. O professor concorda em lhe dar essa chance e invoca um cristal azul claro. Ele então pede ao aluno que aproxime sua mão do cristal. O cristal começa a reagir, atraindo elementos de luz de várias direções para ele. Essa é a prova de que o garoto alcançou seu objetivo. Xiu parece um pouco surpreso com o que aconteceu, mas não comenta nada. Animado com a surpresa de seu superior, Wei aproveita a oportunidade para perguntar se seus poderes mágicos aumentaram. Na mente de Xiu, há apenas a sensação de que o garoto é um prodígio da magia da luz. No entanto, como um bom professor, ele não pode lhe dizer isso para que o jovem não se torne entusiasmo excessivo ou se achar superior aos outros. Ele deve proceder com cautela. Mas isso não muda o fato de que ele entende o notável potencial do jovem garoto e que ele mereceu o início de um verdadeiro treinamento. Xiu diz a seu aluno que, embora ele tenha poderes, eles não terão utilidade se ele não souber como usá-los. Dito isso, é hora de começar a treinar com os feitiços básicos do elemento luz. O primeiro feitiço que o professor decide ensinar ao garoto é o escudo de luz. Para isso, ele pede que ambos recitem certas palavras juntos a fim de invocá-lo. Pelo meu nome, elementos de luz, ouçam meu chamado. Reúnam-se diante de mim e detenham todo o mal. Depois de terminar o encantamento, um escudo de luz redondo e esbranquiçado aparece na frente de Xiu, que ainda está com os olhos fechados devido à concentração necessária para o feitiço. Ele então abre os olhos, e acreditando que seu aluno errou, começa a contar. Ele não recitou as palavras corretamente. No entanto, ele terá uma surpresa. Wei conseguiu conjurar um escudo também. E não só isso, mas ele tem o dobro do tamanho de seu professor. O garoto pergunta inocentemente se o fato de ter dito as palavras erradas foi a razão pela qual o escudo dele parece ter sido usado. Melhor, Xiu parece surpreso e reconhece que o escudo do garoto parece bastante forte. Ele então decide testá-lo. Pelo meu nome, água suave, ouça meu chamado. Reúnam-se diante de mim e destruam tudo. Depois de recitar essas palavras, uma corrente de água, semelhante à da mãe de Wei, emerge do corpo de Xiu e golpeia com força o escudo do aluno. Agora o professor está ainda mais surpreso,
pois o escudo do garoto é capaz de bloquear facilmente o fluxo de água do atacante. Shio não desiste e lança um segundo ataque, desta vez invocando elementos de fogo. Ele lança uma bola de fogo no escudo de seu aluno, mas, novamente, ela não consegue penetrar. O ataque é resistido. Shio se sente surpreso, mas não quer mostrar isso na frente de seu aluno. No entanto, ele acha extremamente curioso o fato de o garoto ter conseguido dominar a magia em apenas 3 meses, algo que lhe custou 1 ano de prática. Wei, sentindo-se culpado e como se tivesse decepcionado seu professor, confessa que não consegue mais sustentar seu escudo de luz e termina seu feitiço. Ele então implora pelo perdão do professor. Shio tenta mais uma vez invocar seu escudo de luz, tentando lançar um feitiço melhor do que o anterior, mas os resultados são os mesmos. O escudo continua com o mesmo tamanho e força de antes. Agora, não há dúvida na mente de Shio de que esse jovem garoto se tornará um excelente mago e que, em um futuro não muito distante, ele será encarregado de abençoar a terra de Tianwu. Shio diz a seu aluno que, depois das aulas de amanhã, eles continuarão praticando a invocação de feitiços básicos. A prática prometida pelo professor acontece. Wei mais uma vez cria um escudo de luz, do mesmo tipo que ele mostrou ser completamente eficaz, e o utiliza para se defender dos ataques básicos de seu professor. Shio tenta lançar a magia elementar da água usando o feitiço da bomba de água. A mãe costumava acordá-lo quando ele chegava atrasado à escola. Agora, Shio conjura a magia elementar do vento e usa o vento mágico para atacar a proteção de Wei. Feitiço de luz. Mas ele também não tem efeito. E assim, os próximos 10 dias se passaram para esses dois indivíduos. Quando o professor sente que o aluno está pronto para dar o próximo passo, ele informa ao Wei que sua magia defensiva é muito boa, mas agora é hora de passar para a magia espacial. Os olhos de Wei se iluminam de emoção com as palavras de seu professor e, ao mesmo tempo, ele imagina comicamente que, se Shio tratar mal, a magia espacial o ajudará a escapar de seu professor. Shio toma a palavra e diz a seu aluno que a primeira coisa que ele fará é explicar os fundamentos da magia espacial. Com os ouvidos atentos de Wei, Shio começa sua explicação. A magia espacial é dividida em 2 categorias: magia de movimento e magia de ataque. A distância do movimento depende do nível de magia de cada indivíduo, e a precisão desses movimentos depende do poder espiritual de cada pessoa. Dentro da magia espacial, a magia de movimento pode ser chamada de teletransporte. O teletransporte pode ser dividido em 3 tipos: curto alcance, médio alcance e longo alcance teletransporte. O teletransporte de curto alcance é usado para desviar de ataques inimigos e reaparecer em uma área próxima sem se afastar muito do oponente. É o tipo mais comumente usado. Os outros 2 níveis de teletransporte são raramente usados pelos magos atuais. Agora é hora de o professor se exibir na frente de seus alunos e demonstrar o poder do teletransporte de curto alcance. Ele se aproxima de Wei cara a cara e, de repente, desaparece como se nunca tivesse estado lá. Shio então reaparece diante dos olhos da criança. Essa ação deixa Wei sem palavras, surpreso e mais ansioso do que nunca para aprender a usar uma magia espacial. Ansioso para alcançá-la, ele pergunta ao professor se precisa dizer uma palavra específica para usá-la como com os outros elementos. A resposta que ele recebe é que a palavra que ele precisa pronunciar é MOV. O surpreendente professor então o convida a praticar o feitiço. Wei não perde um momento e pronuncia a palavra que seu professor o instruiu a dizer. De repente, o garoto se desmaterializa e se teletransporta com sucesso. Ao longe, ouve-se o som de uma explosão de água, como quando algo pesado cai em um recipiente com líquido. Como se vê, o protagonista se teletransportou exatamente para cima de uma fonte próxima ao seu treinamento nesta área. Shio o encontra facilmente. Ao se aproximar, diz a ele que precisará praticar muito teletransporte de curto alcance porque, como toda magia espacial, é muito difícil de dominar. A partir desse momento, o protagonista começa a trabalhar com afinco no teletransporte. Wei começa a se movimentar em distâncias muito curtas até conseguir dominar a precisão. Depois disso, ele se atreve a realizar movimentos mais longos, em torno de 20 a 30 metros. No entanto, isso exige mais tempo e esforço, atrasando seu progresso por alguns meses. Mais tarde, depois de dominar a primeira distância, ele se atreve a tentar teletransportes de até 50 metros e consegue dominá-los também. Essa foi a vida do protagonista no ano seguinte, até que, em um dia comum, ele vai à academia de magia para treinar, mas é interceptado por Shio antes de começar. Seu professor lhe diz que ele praticou bastante durante o último ano e que seus movimentos são precisos o suficiente para passar para o próximo nível de dificuldade. Ele pede a Wei que o acompanhe até o novo campo de treinamento. Ao chegar lá, diante dos olhos do protagonista, há dezenas de postes altos de madeira, cada um com uma bolsa acoplada contendo um material pesado em seu interior. Essas bolsas se movem de um lado para o outro, colidindo umas com as outras e atingindo os outros postes. Shio lhe diz que o objetivo desse campo de treinamento é o seguinte, mas não usa palavras para explicá-lo.
Em vez disso, ele o demonstra completando o circuito ele mesmo. O professor sobe no primeiro poste e começa a se teletransportar de um para outro, passando por cada um deles sem ser atingido pelos sacos pesados que estão balançando violentamente. Quando termina, ele retorna ao ponto de partida junto com a criança. Agora, ele indica que é a vez de o aprendiz realizar a mesma ação. Vei sente muito medo desse novo treinamento, pois sabe que seu professor é magnífico, mas ele tem certeza de que não será capaz de imitá-lo. Shio, que está atrás dele, pergunta ironicamente por que ele ainda não começou o treinamento, sugerindo que talvez o protagonista prefira ir brincar com seu amigo, o tigre branco de luz. Vei fica com medo e começa. O garoto fica na frente dos postes e analisa com qual deles deve começar. Quando acredita ter encontrado a rota correta, ele inicia seu primeiro teletransporte. Infelizmente, em seu primeiro passo, ele é atingido diretamente no rosto por um saco, empurrando-o para trás e o machucou. Ele não desiste mais uma vez, avalia o campo de treinamento, achando que escolheu a melhor rota. Então, ele faz sua segunda tentativa. Ele alcança o primeiro poste novamente, enquanto pensa em criar um escudo de luz para se proteger de possíveis golpes. Uma sacola o atinge por trás, seguida por outras que o atingem. Isso faz com que o protagonista deixe o campo e retorne ao seu mentor. Vei se desculpa com seu professor e pede permissão para voltar para casa, pois acredita que ele não conseguirá concluir essa fase do treinamento. Shio rejeita firmemente o pedido e diz ao aluno que ele não terá permissão para sair. O jovem não pode ficar no campo de treinamento até o anoitecer e, enquanto isso, deve continuar tentando. A decisão irrita o jovem protagonista, que fantasia internamente com um raio. O raio atingiu seu professor. De repente, a cena escurece e um raio aparece do céu, indo em direção a Shio. Ele percebe, mas, sabiamente, apenas se vira e olha para o aluno. Quando isso acontece, o raio se dissipa antes de atingir Shio. Mais alguns meses se passaram e Vei se tornou quase um mestre da matriz de bolsas. Ele consegue completar o circuito sem sofrer nenhum dano ou arranhão. Ele entende muito bem que, apesar de seu professor parecer ser um demônio maligno, ele aprendeu muito com ele. Vei fez tanto progresso que não só é capaz de se teletransportar rapidamente por todo, mas também para se proteger de ataques de relâmpagos de nível médio lançados por seu professor à distância, ao mesmo tempo, evitar as bolsas. Vei tem apenas 9 anos de idade e aperfeiçoou o teletransporte. Embora seu professor resista, o protagonista sabe todos os tipos de feitiços de luz, desde escudos defensivos até os prismáticos. Ele sabe se proteger de ataques leves, como flechas e lâminas. Ele também sabe como se proteger da magia negra e de gases venenosos, algo que o torna um herói extremamente valioso para ele. Por outro lado, seu teletransporte de curto alcance é tão avançado que seu próprio professor não consegue acompanhá-lo. Por fim, ele também aprendeu a regenerar sua magia de luz e mana para ter sempre a energia necessária para continuar lançando feitiço. Agora vemos Vei indo para casa durante o crepúsculo, mas algo o impede abruptamente no caminho. Um rugido feroz é ouvido e, à sua frente, aparece um gigante e ameaçador leão de fogo. O protagonista não hesita nem por um segundo sobre o que deve fazer nessa situação e foge gritando por socorro. A criança não conseguia entender como uma fera demoníaca poderia estar tão perto da aldeia. Será que isso é possível? Vei insiste em buscar ajuda, mas, aparentemente, ninguém o ouve. É nesse momento que uma lembrança de seu professor Shio aparece em sua mente. Seu mentor havia lhe dito que a melhor maneira de se testar como mago era enfrentar desafios em vez de fugir deles. Isso faz com que a criança reaja, e ela interrompe abruptamente sua fuga, virando-se corajosamente para a fera. Agora é hora de enfrentar o Fire Lion, colocando em prática tudo o que ele aprendeu. No início, o leão sopra fogo, e o protagonista contra-ataca com seu fogo leve. O leão ataca novamente, expelindo chamas poderosas de sua boca, mas a criança sabe como se defender bem e usa o escudo prismático de luz para evitar qualquer dano. Depois contra-ataca com o facho de luz mais uma vez. Dessa vez, ela atinge o rosto do leão, aparentemente causando danos. Vei percebe que a fera está começando a ficar sem energia mágica para cuspir fogo, e ele está confiante nisso. Ele se teletransporta para alguns metros de distância, planejando lançar um ataque surpresa, mas ele não o faz acontecer. Parece que o poder mágico do protagonista se esgotou antes do poder de seu inimigo, e o animal gigante consegue atingi-lo com suas garras, fazendo com que ele se choque contra a estrutura robusta. O leão está em um tronco de uma árvore a vários metros de distância. Vei cospe saliva, lutando para respirar, e olha para o leão, sabendo que ele não vai se livrar dele. De repente, uma sombra que desce do céu conjura uma tempestade de granizo, aparentemente eliminando a fera selvagem. Vei está a ponto de perder a consciência, mas consegue ver várias figuras humanas se aproximando para resgatá-lo. Uma delas é sua mãe,
que o carrega e o leva para casa para cuidar de seus ferimentos. A criança acorda no dia seguinte deitada em sua cama sem dor e com um sorriso de orelha a orelha. Aparentemente, a derrota lhe fez bem, pois serviu como uma experiência valiosa. Ele também expressa gratidão por sua vida ter sido salva graças aos ensinamentos de seu mestre, Shio, e jura a si mesmo que o obedecerá totalmente daquele dia em diante. Naquela mesma manhã, seu amigo Ao chega à sua casa insistindo para que treinem juntos. Wei não parecia muito entusiasmado com isso, pois sabia que sua magia era muito superior, mas ele ainda concorda em participar de um duelo corpo a corpo. Ao lança seu primeiro ataque elementar de água, que é esquivado sem esforço pelo protagonista, que contra-ataca com seu ataque leve, nocauteando automaticamente seu amigo. Agora, ao lhe perguntar onde ele aprendeu a ser tão rápido na esquiva, então é a vez do protagonista Wei. Por sua vez, mostra a matriz de treinamento para seu amigo, que está em um relacionamento com o professor Shio há alguns anos. Convida-o a tentar. Wei assume temporariamente o papel de um professor demoníaco enquanto observa seu amigo ser repetidamente atingido pelos violentos sacos de treinamento. Depois de um mês de prática na matriz de sacos, seu amigo agora consegue permanecer nela por hora sem ser atingido. Ele diz que melhorou muito. Wei acena com a cabeça, sabendo que Ao só evita os golpes dos sacos por causa de seu movimento físico. Wei não se esquece de que seu amigo não possui a habilidade de teletransporte. Agora, as crianças conversam sobre os próximos exames finais do ano corrente. Wei diz que, se forem sobre defesa e evasão, ele não terá nenhum problema em tirar notas excelentes e poder estudar em uma academia de alto nível. No entanto, ele teme que sejam exames de ataque, pois está convencido de que fará besteira e possivelmente será reprovado. Sendo enviado para uma academia de classe D naquele momento, o professor aparece atrás deles e traz notícias para o protagonista. Ao cumprimenta Shio educadamente e com muito nervosismo e, em seguida, sai apressadamente de cena antes que o professor tenha a chance de dar a ele uma aula que o deixaria exausto ou simplesmente fazê-lo brincar com seu amigo, o Tigre de Luz Branca. Shio informa a Wei que esteve na capital para inscrevê-lo nos exames de admissão da Royal Intermediate Magic Academy. Os olhos do protagonista se arregalam automaticamente quando o comentário de seu superior o pega de surpresa. A ansiedade toma conta dele, e ele pede permissão para ir para casa e contar aos pais o que aconteceu. Shio diz a ele que não se preocupe em ir sozinho, pois ele o acompanhará e discutirá pessoalmente o assunto com seus pais. Mais tarde, podemos ver a criança tentando escutar atrás da porta onde o professor está tendo uma longa conversa com seus pais. Shio informa aos pais de Wei que matriculou o filho deles na Royal Intermediate Magic Academy, mas a mãe reage com um gesto triste e diz a ele que eles não têm o dinheiro para pagar a mensalidade daquele lugar, pois é muito caro e eles são apenas plebeus. Por outro lado, o pai diz que está disposto a abrir mão de tudo pelo filho e que fará todo o possível para pagar a mensalidade, embora, no fundo, sejam apenas palavras de amor por sua família. Ele sabe muito bem que não tem como conseguir a quantia de dinheiro correspondente. Com todo o respeito que os pais de Wei merecem, Shio lhes diz para não se preocuparem com a mensalidade, pois ele se encarregará de pagá-la integralmente. Os motivos são, principalmente, o fato de a criança ter avançado e aprendido muito rapidamente, de modo que ela sabe que a qualquer momento poderá ser superada por seu aluno e não terá mais nada para ensinar ou melhorar o jovem garoto. Ele também ressalta que Wei é o aluno mais poderoso que ele treinou em toda a sua vida. Os pais se sentem profundamente gratos ao professor, e a reunião termina. Shio sai da casa da família de Wei e se depara com a criança. O professor lhe diz que ele não precisa mais se preocupar e que seus pais aceitaram a oferta da Royal Intermediate Magic Academy, então agora cabe à criança decidir se quer fazer isso ou não. Sem pensar duas vezes, Wei aceita, pois confia em seu talento natural para a magia. Shio se despede de seu aluno, informando de que eles partirão para a capital na manhã seguinte. Wei se despede de seu professor e confirma que estará esperando por ele amanhã. A noite passa em um piscar de olhos, e o dia da partida de nosso protagonista chegou, marcando o início do que poderia ser sua grande vida. Seus pais o abraçam e choram de emoção no coração. Ambos pedem que ele obedeça ao seu mentor e tenha um bom desempenho no exame de admissão para essa academia altamente conceituada. Eles lhe desejam sorte e pedem que ele traga prestígio e honra para sua família. Ao também está com eles, cumprimentando ansiosamente, aguardando seu retorno para que possam continuar aprendendo e praticando junto. Shio e Wei já estão a caminho da capital, onde a Royal Intermediate Magic Academy os aguarda. O menino pergunta ao professor a que distância estão de seu destino, e o mestre responde que está a cerca de 1000 quilômetros de distância. O protagonista sugere o uso de magia de teletransporte para avançar muito mais rápido na jornada, mas Shio nega e diz que eles devem caminhar até o destino. No entanto, ele menciona que pode lhe ensinar 2 novos feitiços durante a viagem. Radiant Binding e Cutting Light Sword são os objetivos de aprendizado do protagonista até chegar à Royal Academy. Shio diz que,
Se ele não estudar bem, ele libertará o tigre branco. Vei concorda com relutância, mas há algo em sua expressão que cativa a atenção do mestre. Vei domina facilmente os dois feitiços designados por seu mentor, o que não é surpreendente. E algum tempo depois, eles chegam à capital. O protagonista não consegue acreditar no que vê. Multidões de pessoas entrando e saindo, torres de edifícios à sua frente. Ele nunca imaginou que a cidade fosse tão grande. Os dois se aventuram pela cidade e exploram as áreas ao redor para se familiarizarem com a área. O primeiro lugar que eles visitam é uma loja de presentes onde, ao entrar, um homem os informa que chegou uma nova mercadoria. O professor diz ao aluno que, se ele encontrar algo de que goste, terá prazer em dar o produto para ele como um presente. Vê e folheia os itens, e o que chama sua atenção de início é um canto onde há muitos ovos de animais de todas as cores estão expostos. Em seguida, ele se dirige a outro canto da loja, onde encontra uma varinha mágica brilhante com uma pedra mágica cor de rubi incrustada nela. O protagonista informa a sua professora que já fez sua escolha para o presente. Shio vai ao caixa para pagar o que a criança escolheu, e é aqui que vemos uma expressão de preocupação no rosto do professor pela primeira vez. Acontece que a varinha mágica que seu aluno escolheu tem um valor de 50 moedas de ouro, exatamente metade de seu salário anual. Mas promessas são promessas, e Shio acaba pagando a quantia solicitada. Tanto o aluno quanto o professor chegaram relativamente cedo em comparação com o horário do exame. Vei pergunta por que eles chegaram tão cedo, e Shio responde que eles chegaram com antecedência apenas para observar o local. Amanhã passa sem mais nada a acrescentar, e chega o meio-dia. De repente, uma voz chama todos aqueles que se inscreveram para o exame de admissão. Finalmente chegou a hora de Vei deixar seu professor para trás e enfrentar seu destino. Ele se despede e caminha solenemente sozinho em direção ao seu exame. Shio observa Vei ficar cada vez menor à medida que ele se afasta e, por dentro, ele não apenas deseja a ele boa sorte, mas também está confiante de que seu aluno conseguirá passar no exame de admissão. Vei se imerge na multidão de pessoas. Há uma longa fila de jovens prontos para se inscrever no exame. Perto dele, dois magos de famílias ricas menosprezam o protagonista desta história, dizendo que seu traje é completamente ultrapassado e que ele deve ser um plebeu que provavelmente não passarem da primeira rodada. Depois que todos os alunos tiverem sido registrados corretamente, cada um deles receberá um número. E agora eles começarão a entrar quando os examinadores chamarem os números que lhes foram atribuídos. Vei espera por uma longa hora até ouvir a chamada para o número 1503, que é o seu. Era hora de reunir coragem e enfrentar o teste decisivo. Quando ele se apresenta diante dos juízes, eles sussurram entre si que ele é um plebeu. Por isso, eles o examinarão rapidamente para passar para o próximo garoto que realmente vale a pena. Para iniciar o teste, eles pedem que ele dê um passo à frente e coloque a mão sobre o cristal de energia, o mesmo teste que seu professor Shio havia lhe dado quando começou a treiná-lo. Vei obedece. Quando aproxima sua mão do cristal, ele começa a brilhar e emitir uma aura mágica em todas as direções. Os mestres à sua frente estão atonitos. Nunca lhes passou pela cabeça que um garoto de que esse histórico teria um poder tão latente dentro dele. Assim, eles decidem aprová-lo imediatamente. O dia continua, e os examinadores da primeira rodada dividem os jovens elegíveis e inelegíveis para avançar para o próximo teste à tarde. Ao cair da noite, nosso protagonista será examinado mais uma vez por outro painel. Agora ele terá que dar o melhor de si diante de 5 juízes, que podem trabalhar contra ele devido ao nervosismo. No entanto, Vei acredita que o exame será fácil, pois se trata de entender a magia, e isso não é uma dificuldade para ele. Mais tarde, o garoto com o número 1503 é chamado para ser examinado na frente dos 5 juízes. Um deles ordena que ele lance sua magia para avaliá-lo. Vei conjura seu escudo de luz, inventado por seu professor e ensinado especificamente a ele para exibi-lo nesse momento. Os juízes ficam sem palavras, maravilhados com o que veem. Eles precisam de uma explicação urgente, e o garoto a fornecerá sem nenhum problema. Vei explica que seu escudo mágico é uma invenção pessoal depois de tanto treinamento. Por isso ele parece maior, ao contrário dos comuns que são menores. Por exemplo, o de Shio. O plebeu explica que seu escudo é baseado no prisma e no escudo de luz, fornecendo assim defesa e reflexão. Seu escudo também é capaz de impedir ataques bidirecionais em um raio de 6. Os juízes, que o ouviram com interesse e em silêncio, concordam que o jovem é um gênio, e nem é preciso dizer que ele foi aprovado. Agora podemos ver o protagonista caminhando por uma trilha cercada de árvores e áreas verdes, parecendo um parque. Em sua mente, há apenas o prazer de se lembrar do júri atônito com a conjuração de seu escudo de luz. Ele acha que o teste foi muito fácil. Quando ele levanta a cabeça, além dos limites do parque que estava percorrendo, ele pode ver a figura de seu professor encostada no tronco de uma árvore atrás de algumas grades. Aparentemente,
Shio ainda estava esperando do outro lado. O protagonista deixa seu território para poder falar confortavelmente com seu professor. Quando o alcança, com a felicidade estampada no rosto, ele informa ao mentor que passou com sucesso em 2 testes excepcionais. Shio, mantendo sua postura séria como fez durante toda a história, diz a ele para não deixar o orgulho tomar conta e continuar a se comportar como vinha fazendo até o momento, porque a única coisa que realmente importava era a pontuação geral. Por fim, ele lhe disse para descansar para o dia seguinte, no qual ele encontrará novos desafios. Veio a cena solenemente com a cabeça e, quando parece que o jovem vai deixar o local, Shio acrescenta que ele foi o melhor aluno que já teve em toda a sua vida. Isso comove o protagonista, que sorri amplamente, demonstrando sua felicidade. No dia seguinte, encontramos o protagonista diante de um novo júri que será responsável por avaliá-lo no novo exame. Vei se sente um pouco estranho com o que está vendo. Ele é o único na sala, não há outros alunos que precisem fazer essa etapa da avaliação. Ambas as partes se cumprimentam educadamente, e quem fala é uma professora de óculos. Ela explica que ele foi convocado apenas para esse teste, porque o que importava para... O que mais chamou a atenção do grupo de pessoas à sua frente foi o fato de o protagonista ter conseguido criar seu próprio feitiço de defesa. Veio a cena com a cabeça, indicando que isso está correto. Graças ao seu professor e à sua prática, ele conseguiu conjurar uma arma maior e mais resistente, escudo de luz do que o feitiço original. O professor lhe diz que eles estão ansiosos para testar a eficácia de sua invenção, e a maneira como eles planejam fazer isso é lançando ataques elementares ofensivos nos próximos 30 minutos. Vei demonstra surpresa e expectativa ao mesmo tempo, pronto para receber os ataques dos 5 professores e provar que seu escudo está à altura da tarefa de passar nesse exame. Os 5 juízes se levantam, deixando a mesa de avaliação para trás, e ficam na frente dele, determinados para atacar. Cada um deles conjura um ataque elemental em que se especializa, um de vento, outro de luz, um de fogo, um de terra e o último de escuridão. Vei conjura seu escudo de luz inventado por ele mesmo e assume uma postura defensiva, pronto para receber os ataques. Os ataques o atingiram diretamente, ou melhor, atingiram o escudo que ele acabará de conjurar. Vei continua parado na frente deles, aparentemente ileso. Seu escudo resistiu à primeira onda de ataques elementais e aguarda o próximo que virão em breve. O professor de óculos ordena que os outros parem de atacar e se dirige ao garoto, dizendo ele que a meia hora de ataque constante não será necessária, pois eles já viram o suficiente para entender que seu escudo é realmente poderoso e capaz. Ela então indica que ele passou no teste. Vei fica encantado ao ouvir isso e super feliz por ter conseguido. Antes de deixar o local, o professor menciona ao aluno que, por algum motivo, ela também é especialista em magia espacial. Vei responde que está correto e, embora possa parecer um pouco embaraçoso admitir, seu professor diz que sua habilidade de fuga é excelente. Agora, o protagonista sai da sala de exame após cumprimentar adequadamente os examinadores, com o peito cheio de coragem. Em sua mente, há apenas a imagem do Royal Intermediate Magic Academy, que está cada vez mais próxima dele. Agora, o garoto anda pelos arredores da academia, orgulhoso de si mesmo e sem um destino específico, pois ele tem algum tempo livre e pensa em explorar os arredores. Depois de caminhar um pouco pelas trilhas, ele percebe a figura humana de um menino sentado à sombra de uma árvore. O garoto abraça os joelhos com os braços e tenta esconder a cabeça entre eles. Parece que essa pessoa não está tendo um bom dia. Vei e se aproxima lentamente dele, na esperança de ajudar se puder. Mas quando ele se aproxima o suficiente, o garoto de cabelo laranja fica alerta e conjura um feitiço de fogo em sua mão, pronto para atacar o protagonista. Vei levanta as mãos, sinalizando que não tinha intenção de machucá-lo ou ofendê-lo, e imediatamente pede que ele se acalme. O garoto de cabelos vermelhos pergunta quem ele é e o que quer, mantendo uma postura defensiva com seu feitiço ainda ativo. Nosso protagonista o tranquiliza para que não tenha medo, pois ele estava apenas de passagem, mas percebeu que ele estava sozinho e parecia triste e preocupado, então decidiu se aproximar e perguntar se poderia ajudar de alguma forma. Em seguida, ele pergunta por que a pessoa está de mau humor e, sem esperar que a outra pessoa responda, faz uma segunda pergunta: "Você foi mal na prova?" Às vezes, o garoto fica em silêncio, olhando para ele, procurando um motivo para confiar nele. Parece que ele percebe que Vei não tem mais intenções, então ele finalmente baixa a guarda e se senta na grama como antes. O garoto ruivo diz ao protagonista que passou nos exames e em todos os testes dos professores, portanto, esse não é o motivo de suas preocupações. Em vez disso, o que o incomoda é o fato de ele ter se saído bem demais nas aulas e não ter seguido as instruções de seu mentor. Vei parece confuso porque o que o garoto está dizendo parece que tanto ele quanto seu mentor deveriam estar completamente felizes e orgulhosos da conquista. O garoto continua sua história e confessa ao protagonista que seu professor havia lhe pedido para não se destacar muito em sua avaliação,
pois, se ele chamasse a atenção dos outros, se o professor não fosse um aluno, eles certamente iriam desafiá-lo, o que poderia prejudicá-lo. Vem entende diz a ele que seu professor também é um pouco anormal em sua maneira de ser e expressar opiniões, sem mencionar o treinamento e o estudo. De qualquer forma, Shio era normal, mas, sem dúvida, ele havia feito um excelente trabalho com seu aluno. O protagonista agora pergunta qual foi o resultado de seu teste. O outro garoto responde que conseguiu completar o teste em apenas 6 segundos. Quando o teste foi estabelecido, o recorde foi de 10 segundos. Originalmente, ele deveria ter passado no teste com uma classificação média alta, mas não era o que pretendia. Vei agora se apresenta com seu nome completo e estende a mão, esperando um aperto de mão. Enquanto espera que o outro garoto o faça, ele menciona que sua magia principal é a luz, e a secundária é a magia espacial. O garoto de cabelos vermelhos também se apresenta, seu nome é Michael Sider. Ele diz ao protagonista que é especialista em magia de fogo e, em segundo lugar, em magia de vento. Em seguida, ele aperta a mão de Vei, que a segura com firmeza e, com um sorriso no rosto, lhe diz que a partir desse momento, eles se tornarão grandes amigos. Agora estamos indo para a pousada onde nosso protagonista se hospeda com Shio. Vei se aproxima do professor com a intenção de fazer uma pergunta que o incomodou durante todo o dia após a conversa com seu novo amigo naquela tarde na sala de aula. Parque. O protagonista pergunta ao seu superior se, caso suas avaliações sejam excelentes e suas pontuações são muito altas, existe a possibilidade de que os demais aspirantes à academia o procurem para desafiá-lo para uma batalha. Shio responde que o que ele diz é totalmente verdadeiro. O restante dos alunos vai querer testar do que ele é feito se o virem no topo da tabela de classificação, mas ele também acrescenta que isso não deve preocupá-lo, pois é necessário batalhar com os outros, em alguns casos, para refinar suas técnicas e habilidades de combate. Vei demonstra sua preocupação de forma cômica. Se perguntássemos a ele, ele provavelmente nos diria que não era a resposta que ele queria ouvir de seu professor, mas agora é hora de terminar o dia e dormir para recuperar as forças para o dia seguinte. Quando o sol nasce, Shio acorda seu aprendiz, dizendo-lhe que é hora de se mexer e verificar a tabela de classificação. Então, eles partiram juntos em direção ao local. Ao se aproximarem da área onde as notas de cada aluno foram publicadas, a multidão de pessoas continua crescendo. Depois de uma breve espera e de conseguir chegar à tabela de classificação, Vei pode ver que ele está em segundo lugar, o que é um alívio para ele, pois não atrairá tanta atenção quanto o primeiro aluno no quadro, cujo nome é Hailong Yang. Mas o relaxamento mental do protagonista não dura muito tempo porque, após um breve momento em que ele descobre que sua posição geral é o segundo lugar, uma mulher pega um alto-falante e diz um anúncio inesperado. Hailong Yang se envolveu em métodos desonestos durante os testes, ou seja, trapaceou, e a organização dos examinadores decidiu rebaixá-lo em 10 posições. Isso significa que os 9 alunos seguintes subiram uma posição, deixando Zangon Wei em primeiro lugar na tabela de classificação. Seus olhos se iluminam. Exatamente o que ele não queria que acontecesse está acontecendo agora. Michael Sider, seu novo amigo, aparece atrás dele. Depois de cumprimentá-lo, diz que vai verificar sua posição na tabela de classificação. Michael aparece como 18º na classificação de poder mágico, 16º na percepção mágica e algo que ele não esperava, ele aparece como líder no controle mágico. Essas posições o colocam em 12º lugar na tabela de classificação geral. Vei sorrir para ele, mas parece estar pensando em outra coisa, e de fato está. Ele não queria ser o primeiro na classificação geral para evitar o assédio dos outros alunos ou receber convites para duelos mágicos, mas pelo menos ele tinha a vantagem de que ninguém sabia seu nome entre todos os participantes que estavam aumentando em número. Michael Sider diz que vai verificar a posição de seu amigo, se vira e lê os nomes começando pelo primeiro. Instantaneamente, ele se volta para o protagonista e, quase gritando, começa a parabenizá-lo. Ele o viu diante dos olhos de todos os alunos aspirantes. Vei sabia que, a partir daquele momento, seria impossível passar despercebido e havia a possibilidade de que sua permanência ali se tornasse insuportável. O melhor, de acordo com a tabela de classificação, começa a ter uma visão panorâmica de seus arredores e percebe que todos os espectadores estão olhando para ele. E para piorar a situação, eles o observam agressivamente com uma mistura de raiva e inveja. A única coisa que ele pode fazer é se afastar do local a passos largos. O restante dos alunos não fica para trás e corre atrás do protagonista, pedindo uma batalha para testar seu poder. Vei simplesmente foge e grita por seu professor. No final, foi como seu amigo Michael havia dito, ele não precisava se destacar nos testes para que essas coisas aconteçam. Vei chega à pousada e se esconde lá dentro, esperando que o tempo passe e que os outros não cheguem. Não quer mais desafiá-lo. Pouco depois de chegar à porta da pousada, ela se abre, e nosso protagonista entra em pânico,
pensando que alguém havia conseguido entrar em sua acomodação. Felizmente para ele, era seu professor que estava visitando. Shio lhe diz que há muitas pessoas do lado de fora ansiosas para enfrentá-lo em uma batalha mágica. O garoto se levanta e diz ao professor que quer ir para casa, que quer voltar para sua casa, cidade de Senki com sua família. Shio desaprova o que ele está dizendo, explicando que seus pais se sacrificaram muito por ele para poder estudar. Então, o garoto repensa e diz ao mentor que foi apenas uma brincadeira e que ele se esforçará mais. Agora Shio tira um papel do bolso, onde estão as regras para o exame de amanhã. Ele já as leu e as explicou brevemente para seu aluno. Aqueles que se classificarem entre as 500 primeiras posições poderão participar de um sorteio para determinar o adversário contra o qual lutarão. O vencedor dessa batalha receberá 50 pontos, enquanto o perdedor receberá 30 pontos. Os resultados da primeira rodada serão somados aos resultados da segunda rodada e, com base nisso, será obtida uma nota. Não é permitido o uso de habilidades marciais ou feitiços que invoquem feras. Shio também lhe diz que seria melhor para ele vencer na primeira rodada para ganhar um bom prêmio. Bônus. No entanto, mesmo que ele não tenha um bom desempenho e acabe perdendo, ele ainda terá 80 pontos, o que será suficiente para ficar entre os 200 melhores. Hora de descansar, pois a lua está no céu. Nosso protagonista vai para a cama pensando que deve perder. Ele não queria continuar sendo o primeiro na tabela de classificação geral. No dia seguinte, na arena de combate, o locutor inicia o sorteio dos confrontos. A primeira batalha será entre o primeiro colocado na classificação geral e o 12º, que significa Vei versus Michael. O protagonista ainda está chateado com Michael e muda de ideia sobre perder a batalha para evitar ser o primeiro. Ele prioriza a vingança pelo que seu oponente fez no dia anterior. Por outro lado, o garoto de cabelos vermelhos está consumido pelo nervosismo e pelo medo. Ele não quer encarar Vei de forma alguma, mas, neste momento, Vei o está convidando a dar um passo à frente, para o palco para lutar. Vei está na plataforma esperando seu oponente, que não parece muito determinado a se apresentar. O público começa a murmurar em desaprovação, e o locutor chama o aluno classificado em 12º lugar pela segunda e depois pela terceira vez. Michael cobre o rosto com os braços para evitar ser reconhecido enquanto treme de medo e se pune pelo que fez no dia anterior com seu novo amigo, que ele acredita ser agora certamente planejando derrubá-lo. O locutor chama o participante que está faltando na plataforma mais uma vez e diz que se eles não aparecerem nos próximos 30 segundos, perderão automaticamente a batalha. Michael suspira e levanta a mão, anunciando que chegou. Em seguida, ele entra na plataforma e cumprimenta o protagonista de forma amigável, que parece descontente. O ruivo entende que o protagonista está muito irritado com ele por sua atitude na noite anterior e lhe diz que seu comportamento não foi intencional. Vei lhe diz que o passado está feito e não pode ser mudado. Portanto, a única maneira de perdoá-lo é se ele suportar a surra que Vei está prestes a dar e resistir ao máximo possível. Michael assume uma posição de ataque em uma extremidade da plataforma e avisa o protagonista para ser cuidadoso. Apesar de temer a dor, ele cumprirá seu desejo de lutar. Em seu primeiro ataque, ele usa seu elemento favorito, o fogo, e lança 4 bolas de fogo em direção a Vei, que está totalmente preparado para se esquivar delas. No entanto, pouco antes de atingi-lo, as bolas de fogo mudam de direção, surpreendendo o protagonista. Michael explica que são bolas de fogo concentradas, e não bolas comuns, então ele pode controlar a direção delas à vontade e agora elas atingirão Vei. A multidão sob a plataforma aplaude essa manobra e começa a se perguntar se o aluno número 1 realmente perderá a luta. Vei sabe que não pode deixar as coisas terminarem assim e decide contra-atacar com um soco. Ele executa um movimento semelhante ao teletransporte, deixando seu rival perplexo e incapaz de se esquivar. O soco cai no rosto de Michael, fazendo-o tropeçar para trás. Michael reclama e pede a Vei para não bater nele com tanta força, mas, como resposta, ele é lembrado de que a batalha está apenas começando, portanto, ele deve esperar algo pior do que isso. As bolas de fogo concentradas da ruiva começam a explodir no ar. Todos os presentes perderam a concentração graças ao soco do protagonista. A plateia corre para procurar abrigo para evitar queimaduras. Michael começa a reunir magia e diz a seu amigo que lamenta ter que fazer o que está fazendo. Prestes a fazer, ele invoca meteoros flamejantes e os envia diretamente para colidir com o protagonista, que precisa agir rapidamente para se defender. Vei se move para trás e concentra sua energia em sua magia de luz para usar um dos feitiços que ele aprendeu ao longo do caminho, as lâminas de luz. Ele as convoca no ar e as envia para colidir com os meteoros que se aproximam. Os dois feitiços se chocam no meio da plataforma,
criando uma explosão que cega os espectadores e os lutadores. Os dois magistrados parecem estar se divertindo com a luta. Um homem e uma mulher em vestes brancas com um comportamento muito sério observam a batalha e tomam banho ambos os filhos com elogios. Esses magistrados ocupam o posto mais alto entre os magos. A explosão de fogo e luz continua na plataforma. Ambas as energias são impulsionadas por cada um dos lutadores. Mas algo está errado com eles. Eles se sentem completamente exaustos. É apenas uma questão de tempo até que um deles retire seu poder mágico e caia no chão. Shio está extremamente surpreso, pois conseguiu se esgueirar entre os espectadores para ver de perto a primeira batalha de seu aluno contra um mago poderoso como Michael. O ruivo desiste e diz ao amigo que se rende. Ele imediatamente para de usar seu poder mágico para resistir ao ataque de luz de seu oponente e cai para trás. Vei, que também tinha pouca energia de reserva, retira seu poder de luz, mas consegue permanecer de pé na plataforma, garantindo sua vitória nessa batalha. Os juízes declaram oficialmente que o protagonista é o vencedor da luta. Não tem mais forças para ficar de pé e cai para trás. Antes que seu corpo caia no chão, Shio aparece rapidamente na plataforma para ajudá-lo. Em seguida, ele o leva para a pousada. Vei abre os olhos no dia seguinte e a primeira coisa que vê é seu professor cuidando dele. Ele pergunta por que está ao lado de sua cama. Ele não se lembra de nada do que aconteceu no dia anterior. Shio resume tudo com uma carta que tem em seu poder e a entrega ao garoto. A carta diz o seguinte: aviso de admissão. Primeiro lugar, Zangon Wei. Agora, seu professor o parabeniza por ter sido aceito na Royal Academy of Intermediate Mágica. Agora, tudo o que resta é o protagonista se registrar e esperar pela semana seguinte. Depois disso, as aulas começarão. Shio acrescenta que já cuidou da matrícula e pede a Wei, como um favor, que estudar muito para ter sucesso. Quando seu professor Shio estiver disponível, ele virá visitá-lo. Wei se sente completamente animado e feliz com sua admissão, mas, ao mesmo tempo, um pouco triste e nostálgico porque seu professor se aposentará e o deixará em paz. É assim que as coisas devem ser. Shio lhe diz que ele vai vagar pelo reino de Shildei. Antes de partir, presenteia-o com um saco de moedas de ouro. Wei sente muita vergonha por aceitar dinheiro de seu professor. Então Shio lhe diz para guardá-lo para situações de emergência. Finalmente, ele instrui seu aprendiz a trazer o ovo de besta que eles compraram na loja assim que chegassem. O protagonista obedece. Depois de algum tempo, ele aparece com um ovo branco que mal cabe em sua mão. Shio instrui a iniciar o despertar do ovo. Portanto, sem perder mais tempo, o garoto usa as palavras mágicas para conjurá-lo, transferindo sua energia para o ovo. Em seguida, ele pica o dedo intencionalmente para extrair um pouco de sangue da gema. O ovo começa a reagir, emitindo uma luz amarela intensa. Shio começa a se surpreender porque isso indica que a fera que sairá do ovo pertence à classe conhecida como crescente. Instantaneamente, uma serpente branca com olhos amarelos e uma pigmentação violeta ao longo da parte inferior de seu corpo alongado emerge do ovo, sacudindo a língua. Shio informa ao protagonista que esse tipo de animal não é visto há aproximadamente 100 anos ou mais. Ele terá que cuidar bem dele, não apenas de outros animais, mas também das pessoas. Essas bestas do tipo crescimento aumentam seu poder com base no crescimento de seu parceiro. Em outras palavras, à medida que Wei aumenta seu poder, a besta também fica mais forte. O protagonista se sente completamente empolgado e decide chamar seu novo amigo de Xiaojin. Wei agora se dedica a brincar com seu animal de estimação e a demonstrar afeto por ele. Shio lhe diz mais uma vez para manter a fera por perto e cuidar bem dela. Como primeiro passo, ele deve deixar a fera absorver seu poder mágico. O aluno obedece e coloca a cobra perto do peito, e ela começa a absorver seu poder. Quando termina, ela se enrola e adormece nas mãos de seu dono. Wei se sente extremamente cansado com a absorção que acabou de receber de seu animal de estimação e pergunta ao professor se é normal isso acontecer. Shio indica que, como é a primeira vez que a fera absorve poder mágico, ela consumiu metade do que estava disponível no corpo de seu dono. De agora em diante, isso não deve acontecer novamente. Agora, depois de provocá-lo em várias ocasiões, Shio vai embora, deixando o protagonista sozinho e avisando de que ele o visitará no final do semestre. Wei observa a saída de seu professor, a pessoa a quem ele deveria ser extremamente grato porque sem ele, essa etapa de sua vida não seria possível. Em seu íntimo, ele promete se esforçar ao máximo em seus estudos. A semana passou, e agora é hora de o protagonista ir para a Royal Academy of Intermediate Magic. Ao chegar, ele vai diretamente à administração para se apresentar. Ele é recebido por um secretário que lhe diz que ouviu falar dele desde que se classificou primeiro lugar no ranking geral de alunos que aspiram a uma vaga na academia. O secretário acrescenta que um conselho de professores decidiu que seus estudos começarão no segundo ano. Em seguida, ele lhe entrega a chave de seu quarto e informa que um uniforme será fornecido. Wei vai para seu quarto, o quarto 208, e destranca a porta com a chave que acabou de lhe ser dada. Lá dentro,
ele não encontra ninguém, o que o leva a supor que seus colegas de quarto estavam em aula naquele momento. Como não tinha muito o que fazer nesse primeiro dia, ele decide se ajoelhar em sua cama e meditar, se fortalecendo e passando tempo até conhecer seus colegas de classe. Mais tarde, um garoto aparece ao seu lado, interrompendo seu estado meditativo. O garoto também lhe disse que, como o primeiro aluno do ranking, queria duelar com ele. Vei não tem vontade de discutir ou se envolver em uma batalha com esse novo indivíduo que ele acabou de conhecer. O protagonista não tem chance de se encontrar, então ele habilmente evita a conversa. O plano que o protagonista executa é dizer que ele não tem chance de vencer em uma duelo e se reconhecer como inferior a ele. Isso agrada ao aluno que interrompeu sua meditação e promete tratá-lo como um irmão mais novo, sem guardar rancor. A tarde avança e chega a hora da primeira aula do nosso protagonista. Antes de entrar na sala de aula, ele se depara com alguém que já conhece. Michael foi designado para a mesma classe que ele, e eles serão colegas de classe. Isso não agrada muito ao Vei, mas não há muito que ele possa fazer. Uma vez dentro da sala de aula, o professor os apresenta aos demais colegas, com uma menção especial a Vei, destacando que ele alcançou a primeira posição na tabela de classificação. Ao ouvir isso, os outros alunos da classe começam a murmurar, questionando se ele é realmente poderoso o suficiente, já que não parece ser. Depois que a primeira aula terminou sem nada significativo para destacar, Michael e o protagonista se encontram fora da sala de aula e compartilham os números das salas atribuídas a cada um deles. Naquele momento, o colega de quarto de Vei aparece e diz para ele voltar e fazer a lição de casa. O rapaz de cabelos vermelhos não gosta da atitude que a pessoa está demonstrando em relação a ele. O amigo de Vei diz que ele não tem o direito de falar com ele dessa forma. O cara diz que Vei o aceitou como superior, portanto, não há nada que ele possa fazer. Mas Michael não se contenta com essa resposta e o desafia para um duelo, que o irmão mais velho está disposto a aceitar. Poucos segundos antes de começar, Michael conjura 2 bolas de fogo concentradas de tamanho considerável. O colega de quarto de Vei fica assustado só de ver esse ataque, que ainda nem foi lançado, e se rende. Imediatamente depois, ele anuncia que seu pai é atualmente o primeiro-ministro, dando a entender que Michael estaria mirando nele. Este último parece não se incomodar com o que o outro jovem diz e pergunta ao protagonista o que ele deve fazer. O protagonista responde que ele mesmo deve tomar a decisão. Vukenushi aparece em cena pela primeira vez, posicionando-se entre os jovens que estavam prestes a começar uma briga. Ele se apresenta como representante da classe de magia do 2º ano e como um vento elemento mago. Vei não entende o termo representante, então seu amigo Michael Sider explica que isso significa que ele é o aluno mais poderoso de toda a turma. Vu agora explica a eles que todos os alunos da Royal Academy são, sem dúvida, muito poderosos, mas esse poder não deve ser exibido em batalhas dentro do campo. De repente, Michael surge com a ideia de o protagonista se tornar o representante de todos os novos alunos da academia, dando a entender a Vu que Vei é um indivíduo muito poderoso. O representante da 2ª turma fica imediatamente super motivado para praticar com os 2 novos alunos. Vei, que não estava nem um pouco interessado nessa ideia, mais uma vez se sente irritado com seu amigo Michael por ter aberto a boca mais uma vez. Assim, o protagonista diz que é impossível que os novatos tenham um poder comparável ao de um representante, portanto, não seria benéfico para eles treinarem juntos. Eles então deixam o local. Agora, os amigos têm uma conversa na qual observam que o restante dos alunos na academia passam muito tempo praticando e estudando todos os dias. E como não querem ficar para trás, eles vão à biblioteca em busca de novos conhecimentos, livros para aprofundar seus conhecimentos. Depois de estudar por um tempo, o garoto de cabelos vermelhos é o primeiro a deixar o local e conta ao seu amigo para não passar a noite inteira lendo, em outras palavras, para descansar. Agora que seu amigo menciona que já é noite, ele acha que é o momento perfeito para encontrar um lugar isolado e interagir com sua fera, Xiao Xiaojin. Em uma pequena praça entre arbustos, ele aparentemente encontra a escuridão e a tranquilidade necessárias para convocá-la. Então ele faz isso. Xiaojin aparece, e o protagonista começa a conversar com ela, mas essa não é a maneira de interagir com um animal selvagem. Eles são tratados com o coração e não com palavras. Pelo menos, é o que diz uma sombra que os observa a alguns metros de distância. Um homem idoso se apresenta a ele como um mago da luz. Seu sorriso adorável o faz parecer inofensivo, então Vei não se assusta e acaba seguindo para o conselho do velho. Ele encosta a testa na testa de sua fera, fecha os olhos e começa a falar de seu coração. Vei pergunta ao seu animal de estimação se ele pode ouvi-lo,
Em caso afirmativo, ele pede que atire uma flecha leve. De repente, a cobra se afasta dele e levanta a cabeça. Uma bola de luz começa a brilhar em sua boca e, depois de um breve momento de carga, um tiro é disparado contra uma planta, cortando um caule perfeitamente. Vei fica completamente surpreso com o que sua fera conseguiu fazer e se vira para agradecer ao velho mago da luz. O mago lhe diz que ele é naturalmente talentoso no uso da magia, pois já demonstrou comunicação com sua fera em apenas alguns segundos. Em seguida, ele oferece à criança a oportunidade de aprender magia de luz com ele. Vei fica atônito com essa possibilidade e não sabe exatamente como reagir. Por fim, tomado pelo nervosismo e talvez pelo medo, ele recusa a oferta do gentil senhor. Ele então deixa o local, desculpando-se dizendo que tem aulas no dia seguinte. O velho fica surpreso com a atitude do jovem e diz que o destino é irônico, pois ele rejeitou muitos alunos que lhe pediram para ser seu professor. E agora, quando ele queria que um aluno fosse seu aprendiz, ele foi rejeitado. No quarto 208, vemos o protagonista deitado em sua cama. Aproveitando que todos já estão dormindo, ele se comunica com os espíritos de luz. Enquanto medita, ele percebe que Xiaojin está crescendo, mas a força do protagonista não aumenta. Isso não o preocupa, desde que seu animal de estimação cresça forte e saudável. No dia seguinte, no refeitório, vemos Michael tentando impedir o protagonista, que, por algum motivo, não está se sentindo bem. Motivo estranho. Praticamente comeu o café da manhã 3 vezes. Devido à constante alimentação desesperada do protagonista, ele e Michael chegam atrasados à aula. O professor da disciplina os aguarda na porta da sala de aula e os repreende por chegarem atrasados à aula, pedindo que se sentem com urgência. Da próxima vez, eles devem chegar 30 minutos mais cedo para dar o exemplo. A lição de hoje é sobre magia de longo alcance, mas antes de começar, o protagonista coloca o rosto no sol e adormece. Mais tarde, ele é acordado por Michael, que o informa que a aula terminou. Em seguida, ele lhe diz que o resumo da aula foi muito divertido e que não havia motivo para ele cair no sono. Eles também conversam um pouco sobre a magia de teletransporte, que Michael ainda não aprendeu. Eles também notam a abundância de alunas em sua classe, aparentemente todas muito bonitas ou, pelo menos, do gosto deles. Enquanto passeavam pelos territórios da academia, eles viram um grande grupo de alunos reunidos em uma área. Quando eles se aproximam para farejar o que está acontecendo, ambos veem uma garota entrando. Com cabelos castanhos e roupas roxas, ela cativa Michael instantaneamente, mas ela não é do agrado de Vei. Vei diz a Michael que estudante de água não é do seu agrado e o deixa sozinho para admirá-la, enquanto ele se retira para o dormitório para fazer algo mais útil. Mas ele se arrepende e decide encontrar um lugar isolado para praticar com seu elemento luz. Ele consegue encontrar esse lugar não muito longe de onde seu amigo Michael foi deixado e começa para se comunicar com seus outros amigos, os espíritos de luz. No momento em que Vei estabelece uma conexão com eles, um grito o interrompe. É o garoto de cabelos vermelhos que parece estar com problemas e corre em sua direção, pedindo ajuda. Michael chega ao local onde o protagonista está, respirando pesadamente e visivelmente machucado, maltratado. Vei pergunta a ele o que aconteceu enquanto cura com seu feitiço de restauração de luz intermediária. Michael agora lhe diz que encontrou a garota de quem gostava e fez algo errado. Ele a irritou com muitas perguntas, e ela o ignorou. Então, um aluno se aproximou dele e o ameaçou de morte se ele não se afastasse e deixasse a garota em paz. O protagonista repreende seu amigo, dizendo que ele deveria ter atacado sem hesitar. Ele precisa ganhar o respeito dos outros demonstrando do que é capaz. Michael diz que o agressor era realmente poderoso, então ele optou por obedecer e deixar o local. Vei lhe diz que fez a coisa certa porque não estará lá para curá-lo se ele tiver que enfrentar essa pessoa novamente. Mais tarde, Michael se reúne com seu amigo e lhe diz que conseguiu descobrir que a pessoa que o ameaçou naquela manhã não era outra senão o irmão mais velho da garota que havia roubado seu coração. Ele também obteve a informação de que a garota está no 3º ano e que o irmão dela está no 4º ano. É 2 anos mais velho que ela. Ambos são especializados no elemento água. Seu irmão mais velho tem uma influência significativa na Academia de Magia Intermediária e detém o título de representante dos alunos do 4º ano. Ele também é especialista em magia de fogo e é professor da academia, um dos 10 mais importantes do mundo. Poderosos para piorar a situação. Vei ouve atentamente tudo que seu amigo lhe diz, mas sem muito interesse. Quando a explicação termina, ele simplesmente deseja boa sorte e o aconselha a rezar para não ser morto. No dia seguinte, Vei adormece no meio da aula, e um professor o acorda com uma pergunta que, felizmente, é fácil de responder. O que é teletransporte de longo alcance? Vei se levanta imediatamente e responde que é uma técnica baseada em magia espacial que pode cobrir longas distâncias instantaneamente. Esse feitiço é capaz de mover um ser humano de um lugar para outro. É de nível intermediário. Infelizmente,
tem uma taxa de sucesso muito baixa. O professor sorri e aprova sua resposta, mas o lembra de não dormir na aula. À tarde, o protagonista vai para o parque, onde geralmente encontra a solidão. Ele gosta de convocar sua fera. Ele pede a Xiaojin que saia para ver o quanto ela cresceu. A cobra branca aparece diante dele, e o protagonista fica surpreso com seu tamanho. Como de costume, o velho mestre da luz observa o crescimento da fera a alguns metros de distância sempre que vê e frequenta esse lugar. O velho murmura que a fera está crescendo em um ritmo extremamente rápido e anormal. Isso dá ao velho a impressão de que esse jovem terá um futuro excepcional e, por isso, ele quer torná-lo seu discípulo por qualquer meio necessário. Já se passaram 3 meses desde que o protagonista começou a frequentar a academia de magia intermediária. Seu controle da magia melhorou significativamente, e isso deixa feliz. No entanto, quando se trata de seu elemento favorito, a luz, ele só aprendeu uma nova técnica chamada Light Tribute. Durante esse tempo, a fera Xiaojin também cresceu muito, não apenas em tamanho, mas também um chifre dourado surgiu acima de seus olhos, dando ao animal de estimação uma aparência misteriosa. Toque. Agora ele poderia ser comparado a uma fera mágica de nível 4. Por outro lado, temos Michael, que possivelmente foi o que mais se esforçou em seu treinamento. Isso ocorre porque ele tem uma motivação maior do que a do restante dos alunos: chamar a atenção da garota de quem gosta. O irmão mais velho da garota lhe disse que, se ele conseguir superá-la em poder, ele lhe dará um caminho livre para conversar com sua irmã, e ele não fará objeções. Então, agora o protagonista vai ao quarto de Michael e o encontra meditando. Vei lhe diz que eles deveriam ir comer juntos, mas seu amigo não responde. Ele está completamente concentrado em treinar sua energia espiritual, como faz todos os dias. Vei lhe diz que a garota de quem ele gosta está procurando por ele, e Michael imediatamente interrompe sua concentração para ver onde ela está. Claramente, esse é um truque do protagonista, mas Michael o aceita. Como ele parou de meditar, é hora de ir comer. No caminho para o refeitório, Michael conta ao protagonista que conseguiu encontrar. O nome da garota é Haiyui, enquanto seu irmão mais velho é Hairi. Aparentemente, só de mencionar o nome dela, Haiyui aparece andando na frente deles, capturando a atenção dos alunos ao redor. Michael pede a seu amigo que o acompanhe para cumprimentar a garota, mas o protagonista se recusa e lhe diz que ele é capaz de fazer isso sozinho. Entretanto, como Michael é impulsivo, um pouco irritado e insistente, ele consegue convencer Vei. Enquanto se aproximam dela, Vei se depara com Hairi, seu irmão, que se apresenta. Gentilmente, o garoto percebe que a aura desse aluno é extremamente forte, lembrando a de seu professor Xiu. Vei cumprimenta Hairi e se apresenta como um novo aluno do 2º ano. Mas isso não parece ter muita importância para Hairi, que simplesmente pergunta se foi ele quem curou as feridas de seu amigo Michael. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.